Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Que o Espírito Santo venha abençoar a tua vida nesse dia de hoje, né? E eu quero deixar uma palavra para você. Quero agradecer a você que tem ouvido os meus áudios, né? Você que tem ouvido os meus cultos, você que tem curtido, você que tem deixado o seu comentário, mas eu quero que, acima de tudo, que você possa meditar em cada palavra que você tem ouvido, porque o meu objetivo através da rede social é exatamente isso: promover a palavra de Deus, promover o Evangelho de Cristo, né? Graças a Deus que Deus colocou nas minhas mãos essas redes sociais, né? Que eu procuro usar sempre pro bem, né? Procuro usar sempre para transmitir a palavra de Deus para o seu coração, né? Para a tua vida, seja você católico, espírita, livre pensador, você de qualquer igreja evangélica, né? Que Deus ele venha abençoar você poderosamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se eu não conhecer você pessoalmente, um dia a gente se encontra na glória, né? Um dia a gente se encontra, né, no reino dos céus, no reino de Deus. Aí a gente vai poder, né, se apresentar. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui mesmo, né? Você ouvindo as minhas mensagens, curtindo, compartilhando. Quem sabe um dia a gente se conheça pessoalmente, né? Mas o que eu quero, meu maior objetivo é que você conheça Deus, conheça a palavra de Deus acima de tudo, né? Não estou aqui para falar da minha vida, de mim. Aliás, o meu Facebook eu nem uso para falar coisas da minha vida. Poucas coisas eu coloco da minha vida, né? Eu prefiro promover a presença de Deus. Eu prefiro que Ele cresça na minha vida, que eu diminua cada vez mais, fazendo a vontade dEle, porque foi para isso que Ele me chamou, né? Então eu quero deixar para você uma palavra falando a respeito do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na vida de um ser humano. A gente tem que entender que a gente que é cristão, que o Espírito Santo ele é tudo na nossa vida. O Espírito Santo ele tem que ser a maior prioridade que o ser humano ele possa ter. Ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir vencer as lutas, a gente não vai conseguir ficar firme na presença de Deus. E às vezes o motivo a qual há muitas pessoas hoje, que são pessoas que têm um desejo verdadeiro de servir a Deus, mas às vezes a pessoa não consegue ficar firme. Por quê? Porque falta na vida da pessoa buscar o Espírito Santo. Quer ver só? Eu vou falar para você da mesma pessoa antes do Espírito Santo, né? E vou falar para você da mesma pessoa depois do Espírito Santo, depois de ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, ó, lá em Lucas capítulo 22, versículo 61, olha só o que a Bíblia diz, ó. Lucas 22, verso 61, a Bíblia diz assim, ó. E virando então o Senhor para Pedro, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que havia dito outrora: não cantarás o galo antes que me negue 3 vezes. A gente sabe que foi isso que o Pedro fez, né? Que o Pedro ele
ele negou Jesus antes do galo cantar. E Jesus havia dito para ele, né? Jesus havia falado: Pedro, o galo vai cantar e você vai me negar 3 vezes. E o Pedro virou para Jesus e falou: não, Senhor, eu nunca vou fazer isso, né? Mas por que Pedro disse isso para Jesus? Porque o Pedro, ele era uma pessoa sincera. O Pedro, ele era um discípulo sincero. O Pedro, ele tinha um desejo grande no coração de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. O Pedro, ele era assim. Mas por que vira e mexe o Pedro, ele oscilava? Você pode observar que a Bíblia diz que na mesma hora que o Pedro foi usado por Deus, né, para falar que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, daqui a pouco Pedro estava sendo usado pelo diabo. Jesus o repreendeu. Por várias vezes Jesus repreendeu Pedro, né? Naquela parte que Pedro caminhou sobre as águas, eles estavam caminhando bem. E a Bíblia diz que quando Pedro ele sentiu a força do vento, ele começou a afundar. Então por quê? Por que acontecia isso com o Pedro, irmão? Porque o Pedro, ele ainda não tinha o Espírito Santo. O Pedro, ele era uma pessoa que tinha o desejo de servir a Deus. Tanto que Jesus se agradava disso. Você pode observar que no Monte da Transfiguração, né, um dos discípulos que Jesus chamou para ir junto com ele foi o Pedro, né? Você pode observar que quando a Talita, a filha do Jairo, ressuscitou, um dos discípulos que Jesus chamou foi o Pedro. Então, Jesus, ele queria que Pedro ficasse sempre perto dele. Ou seja, Deus, ele se agrada de um coração sincero. Ele se agrada de um coração verdadeiro. Mas por que o Pedro, vira e mexe, ele oscilava? Vira e mexe, ele não conseguia ficar firme? Porque lhe faltava o Espírito Santo. Lhe faltava uma conversão de verdade. Então hoje, talvez, acredito eu, que possa ser até o seu caso, né? Talvez você é uma pessoa que fala assim: nossa, ministro, eu tenho um desejo tão grande de servir a Deus, eu tenho um desejo tão grande de fazer a vontade de Deus, mas vira e mexe eu caio no pecado, vira e mexe eu nego Jesus diante das pessoas lá fora, através das minhas atitudes. Nossa, eu fico tão triste. Talvez você é essa pessoa. E você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa verdadeira. Você tem um desejo no seu coração de servir a Deus. Mas o que está te faltando, meu amigo, minha amiga, é o Espírito Santo. É a presença de Deus. O Espírito Santo, ele é aquele que vai nos ajudar. Sem o Espírito Santo, a gente, infelizmente, por mais que a gente queira ficar firme, mas sem o Espírito Santo na nossa vida, a gente não vai conseguir. É verdade. Se você não buscar o Espírito Santo, você não vai conseguir ficar firme. Mesmo que você queira, mesmo que seu coração seja um coração honesto, seja um coração sincero, mas se você não buscar uma presença maior, que é o Espírito Santo, você não vai conseguir. Por isso que muitas pessoas não têm conseguido ficar na presença de Deus. Vira e mexe a pessoa está caindo em pecado, vira e mexe a pessoa está caindo no erro, vira e mexe a pessoa está oscilando na fé, vira e mexe a pessoa está vacilando na fé, a pessoa está pensando em desistir, né? Reclama muitas das vezes que a luta é grande, que a luta é muita, mas por quê? Porque falta o Espírito Santo. Então que você venha buscar o Espírito Santo, você venha ser cheio do Espírito Santo. Olha só, para concluir,
a nossa mensagem. Agora, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 6, eu vou falar para você da mesma pessoa, do mesmo Pedro, que lá em Lucas 22, 61 havia negado. Agora eu vou falar do mesmo Pedro. Olha só, Atos capítulo 12, versículo 6 agora. Diz assim: E quando estava Herodes para apresentá-lo, naquela mesma noite, o Pedro, olha aí, o Pedro, ele dormia, meu Deus, ele dormia entre dois soldados, estava preso com duas cadeias, e um sentinela vigiavam a porta. Ou seja, o Pedro aqui, ele foi preso. O Herodes na época já tinha matado o Tiago, a espada, e a intenção do Herodes era matar o Pedro também. No outro dia o Herodes ia condenar Pedro à morte. Claro que isso não aconteceu, porque o anjo do Senhor livrou Pedro da prisão. Mas você observa aqui que o mesmo Pedro, ele estava dormindo. E olha só que interessante, o Pedro ele estava na cadeia, o Pedro estava preso. O Pedro ele sabia que no outro dia ele poderia ser condenado à morte. Você percebe uma coisa? O mesmo Pedro que em Lucas negou Jesus por medo de ser preso, por medo de acontecer com ele a mesma coisa que ia acontecer com Jesus, o Pedro ele ficava só observando de longe. Você vê que o mesmo Pedro aqui em Atos, sabendo que ele poderia ser condenado à morte, a Bíblia diz que ele estava dormindo. Como é que pode um negócio desse? Pode. Por quê? Porque aqui em Atos dos Apóstolos, o Pedro ele já tinha sido cheio do Espírito Santo. O Pedro ele já havia se convertido de verdade. Essa é a diferença, meu amigo. O cristão ele só é forte, não é com a sua própria força. Não é com a sua própria força que você vai vencer. Não. O cristão ele só é forte, cheio do Espírito Santo. O cristão ele só é forte, cheio da presença de Deus. Então por isso que eu falo para você, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, está na hora de você despertar e buscar. Se você já é, está na hora de você se fortalecer mais ainda. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6 em diante, 6:10, né? Efésios 6:10, capítulo 6, versículo 10 em diante, que nós temos que nos revestir da força de Deus, para que a gente possa vencer os dias maus. Então, se você não se revestir do Espírito Santo, você não vai conseguir vencer nada, meu amigo. Você sempre vai estar oscilando, você sempre vai estar vacilando, você sempre vai estar pensando em desistir. Então, seja cheio do Espírito Santo. Busque a presença de Deus. Tá bom? Quero fazer uma oração para você antes da gente encerrar essa mensagem, essa live. Curva a sua cabeça onde você está. Deixa eu abençoar a tua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço que essa palavra venha alcançar essa pessoa, aonde quer que ela esteja, meu Deus, o que ela esteja passando, o que ela esteja enfrentando. Talvez essa pessoa está dentro de um hospital, talvez essa pessoa está sofrendo, chorando dentro de uma cadeia, de um presídio, não sei qual é a situação dessa pessoa. Talvez ela está em casa agora, meu Pai, se preparando para ir trabalhar. Meu Deus, que ela seja alcançada, aonde quer que ela esteja, que o Teu Espírito Santo toque sobre a vida dela, que essa palavra venha penetrar no coração dessa pessoa como
uma espada de dois gumes, Pai. Que ela venha procurar ser batizada com o Espírito Santo, meu Deus. Procurar ser cheia da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Alcança, meu Deus. Se há algum doente, que essa pessoa seja curada. Se há um oprimido, que essa pessoa seja liberta, Pai. Consagra a vida desse homem, dessa mulher, este copo com água, essa peça de roupa, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. Amém? E graças a Deus. Então, que Deus abençoe você, tá bom? Fique com essa palavra, continue ouvindo os meus cultos e se um dia, se a gente não conseguir se conhecer aqui, um dia a gente se encontra na glória, no reino de Deus, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço, conte sempre com a minha oração e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.